Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, em 580 pelo site e pelo aplicativo. Mais uma vez, mais uma edição, né? Diga-se de passagem, o nosso Relógio Entrevista. Meu povo, o sentimento de estar cansado o tempo todo deixou de ser algo pontual e virou uma queixa comum nos consultórios. Como assim, Paulo Roberto? Deixa eu explicar para vocês. Dados acompanhados pela Organização Mundial da Saúde mostram que o estilo de vida moderno tem aumentado níveis de estresse e reduzido a qualidade do descanso, impactando diretamente a energia diária. Temos que descansar, né? Tirar um dia ou pelo menos algumas horas para o descanso. Isso é muito bom. Mas, para falar sobre esse assunto, vou conversar agora com a otorrinolaringologista, membra, né, da Academia Brasileira do Sono, doutora Luciane Melo. Nome bonito, doutora. Olá, bom dia. Gostaria de desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Obrigado, eu agradeço e toda a família Rádio Relógio também agradece por esse carinho e por essa simpatia, né, de nos dar aqui um bom dia especial. Doutora, trazendo aqui já a primeira pergunta, explica aqui pra gente, para os nossos ouvintes, por gentileza, por que tanta gente acorda cansada mesmo dormindo várias horas? É uma pergunta que eu tenho até essa dúvida também comigo mesmo. Enfim, por favor, doutora. As pessoas podem acordar cansadas mesmo dormindo algumas horas, porque primeiro que a gente tem a quantidade de horas que é estabelecida para uma boa noite de sono, né? Na verdade, os adultos, eles precisam, é recomendado que se durma entre 7 e 9 horas de sono. Então, as pessoas acham, às vezes, que dormem 6 horas, que isso tá bom. Mas aí, normalmente, a gente consegue perceber que isso não tá bom quando ela tem a oportunidade de dormir mais tempo e ela dorme. Uhum. Então, a gente tem que ver se ela está dormindo a quantidade de horas suficiente. Certo. Agora, outra dúvida muito importante aqui para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre dormir e ter um sono realmente reparador? Além disso, para a gente saber se é tão importante, na verdade, a gente sabe que é tão importante quanto a quantidade de horas, a qualidade do sono. Então, você pode dormir uma quantidade de horas suficiente e ainda acordar cansado, porque a sua qualidade do sono pode não estar boa. Pode ter alguma dificuldade na respiração, alguma resistência da via aérea que a gente chama. Sim. Pode ter ronco, pode ter apneia do sono, que são algumas interrupções da respiração durante o sono. Você pode ter alguns despertares durante o sono, que acaba fragmentando também esse sono. Então a gente precisa saber se a qualidade do sono está boa. Certo, tá aí o recado para você, meu amigo ouvinte. Falamos aqui sobre a diferença entre dormir e ter um sono realmente reparador. Só lembrando você que ligou o rádio agora, estamos falando aqui com a otorrinolaringologista, membro da Academia Brasileira do Sono, doutora Luciane Melo, está explicando pra gente aqui, né, a forma, sobre o sentimento de estar cansado o tempo todo e nos deixa aí, né, de ser algo pontual e virou uma queixa comum nos consultórios. E destacando que dados acompanhados pela Organização Mundial da Saúde mostram que o estilo de vida moderno tem aumentado níveis de estresse, né, gente? E reduzido a qualidade do descanso, impactando diretamente a energia diária. Agora, doutora, o nosso ouvinte aqui, o Paulo Fontes, né, um grande ouvinte nosso, é de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ele quer saber o seguinte: o que atrapalha para ter uma boa noite de sono? Obrigado, hein, Paulo? Deus abençoe você aí, meu irmão. Existem várias atitudes comportamentais que a gente recomenda, que se chama higiene do sono, para facilitar o sono, né? Que favorece uma boa qualidade do sono. Dentre elas é a regularidade dos seus horários de dormir e de acordar. Sim. Mesmo que às vezes essa hora não seja mais comum, mas é importante a rotina. O organismo, o cérebro, ele trabalha bem com rotina. Além disso, a gente tem liberações hormonais durante a noite que precisam desse ritmo, precisam dessa organização.
Então, para o ciclo sono-vigília também acontecer de maneira favorável, a temperatura do ambiente, a luminosidade, como eu disse, ela tem que ser diminuída. Então, a regularidade de horários, evitar tomar qualquer estimulante, como cafeína, né, derivados de cafeína. Isso tudo facilita a sua indução do sono e organiza a higiene do sono. Tá certo. Ô, Paulo Fontes, está aí o recado da nossa querida doutora Luciane Mello, né? Explicou aqui pra gente sobre a sua dúvida. Bom, gente, lembrando que eu conversei com a otorrinolaringologista, membro da Academia Brasileira do Sono, doutora Luciane Mello. Doutora, suas considerações finais para a gente poder encerrar. Então, eu acho que para finalizar, é importante que todo mundo fique atento, ainda mais principalmente agora, voltando, né, de final de ano, feriados, a gente tentar retomar as nossas rotinas de horários, de refeições, que à noite a gente também não se alimente uma quantidade muito grande de alimento, que isso pode interferir à noite na digestão, evitar comer e logo deitar, tomar a regularidade do horário de dormir, de acordar, se expor à luz de manhã, para também, aí sim a gente quer inibir a melatonina, e isso facilita essa sincronização do dia e da noite. Então eu acho que isso tudo faz com que a gente consiga dormir melhor, bem, com uma qualidade melhor. Certo, tá aí as dicas, né, para você que está ouvindo aqui a programação da Rádio Relógio, você que é o nosso ouvinte, você que está ouvindo aí a programação do Manhã Melhor. Eu conversei com a otorrinolaringologista, membro da Academia Brasileira do Sono, a doutora Luciane Mello. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Obrigado, doutora, mais uma vez. Essa edição fechou a tampa, hein, meu povo? Manhã Melhor.